Shalom, meus queridos, estamos de volta ao vivo para estudar as profecias e para nos firmar cada vez mais na fé, na emuná verdadeira das profecias das Escrituras. Mas antes vamos pedir que o Eterno nos oriente e nos dirija. Yah Todo-Poderoso, abençoe esse estudo, te pedimos a tua bênção, a tua direção. Não nos deixe, Pai, se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas nos conserve, Pai, firme no propósito da salvação, no propósito da brevidade do tempo. Em nome de Yahushua, pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. Bom, meus queridos, hoje nós vamos estudar sobre as 70 semanas de Daniel capítulo 9 e o tempo do fim. E é muito importante que cada um de nós busque pessoalmente o entendimento das Escrituras. Não se apegue a líderes, a homens, não se apegue a títulos, a projetos, enfim, mas busque de todo o coração receber a revelação do Altíssimo e Ele te atenderá, tenha certeza disso. E eu estou falando isso, queridos, porque nós estamos na brevidade dos acontecimentos proféticos e muitos estão lutando contra essa realidade e combatendo aqueles que estão dando alerta, mas o Eterno vai se encarregar de cada um desses opositores. Mas observe, as 70 semanas de Daniel, capítulo 9, se iniciam com uma oração. Daniel ora pelo seu povo durante o cativeiro babilônico, que já se estendia por muito tempo. E ele diz: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara Iarro ao profeta Irmeiarro, ou Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então ele sabia que esse cativeiro não ia durar por mais tempo, e ele estava clamando ao Eterno para que ele atendesse ao clamor do povo que estava no exílio babilônico e para que eles fossem levados de volta. E eu dirigi o meu rosto a Iarro, Eloá, para o buscar com coração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei Iarro, meu Eloá, e confessei e disse: Ah, Iarro, Eloá grande e tremendo, que guardas a aliança e misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Iarro, pertence a justiça, mas a nós confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Arudá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os têm lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti, ó Iarro. A nós pertence confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Muitos acreditam que o dever de cumprir com os mandamentos do Criador e de ser povo exclusivo é apenas do judeu. Mas observe, o juízo chegou para aquele povo. E por que diferente com cristãos? Por que seria diferente com a chamada igreja cristã? Então, há uma grande incoerência entre o que está na Escritura e o que é ensinado nas denominações religiosas. O povo de hoje não é melhor do que o povo de antigamente, o povo de hoje não é mais santo, o povo de hoje não tem mais privilégio ou vantagem do que o judeu ou israelita. Pelo contrário, queridos, o pecado continua, a rebelião, a quebra dos mandamentos, a insubordinação ao Eterno. Mas Daniel era um homem temente que tinha uma diferença em seu caráter dos demais. Ele era humilde. E é isso que está faltando hoje nas pessoas, de um modo geral, principalmente em quem se mete a ser líder. Está faltando humildade, está faltando contrição de espírito, está faltando esse espírito quebrantado que Daniel possuía de interceder pelo povo.
Ao Yahweh, nosso Eloá, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E Daniel se inclui. E não obedecemos à voz de Yahweh, nosso Eloá, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moshe, servo de Eloá, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Então é interessante notar que ele menciona que houve transgressão, se desviaram da voz. Por isso a maldição que está no livro da lei, na Torá, lá em Deuteronômio 29, tem maldições que se recairiam sobre o povo de Israel, caso eles fossem desobedientes. E sobre todo aquele que se diz Israel, ou Igreja de Deus. Porque Israel não é apenas o povo judeu. Israel representa todo o povo do Altíssimo, espalhado, disperso, que nos tornamos parte quando nos batizamos em nome do Messias. E há estudos aqui sobre esse tema. Mas aqui ele explica melhor que ele confirmou sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém, como está escrito na lei de Moshe, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face de Yahweh, nosso Eloá, para nos convertermos às nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Então, mesmo sob juízo, sob castigo, o povo era duro, o povo era obstinado, o povo era arrogante. E, infelizmente, queridos, esse é um mal que levará muitos à perdição. A falta de humildade, a falta de se sujeitar ao Altíssimo, reconhecer que Ele é soberano, que devemos humildemente cumprir toda a vontade dEle e não nossa. Por isso Yahweh vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é Yahweh, nosso Eloá, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos sua voz. Agora, pois, Yahweh, nosso Eloá, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome. Como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Yahweh, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Então, ele reconhecia que tudo o que aconteceu era consequência e culpa dos pecados do povo. Mas é interessante que ele relembra a bondade do Eterno sobre esse povo e o propósito do Eterno. E o Eterno é sabedor de todas as coisas, mas é importante que haja intercessores para implorar ao Eterno a sua bondade, a sua misericórdia. E Daniel cumpre muito bem esse papel, como Moisés cumpriu, como o próprio Messias cumpre até hoje como nosso intercessor. Ele diz: agora, pois, ó Eloá, Yahweh, nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. E sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do seu nome, Yahweh. Inclina, ó Eloá meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Yahweh, ouve, Yahweh, perdoa, ó Yahweh, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Eloá meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E aqui vai uma grande revelação, queridos, que o povo do Eterno não é chamado por qualquer denominação cristã que surgiu ou protestante, mas o povo do Eterno carrega o nome do Pai sobre eles. E o povo de Judá é Yahudá. Yahudá possui o nome do Eterno, Yahweh.
O povo de Israel possui o nome do Eterno. A cidade do Eterno possui o nome dele, Yahushalayim. Muitos dos filhos de Israel possuem o nome do Eterno, como até hoje o primeiro-ministro israelense se chama Benjamin Netanyahu. Mais uma vez, Yahweh é o nome do Altíssimo. E é nesse nome que Daniel clama, e ora, e suplica, e ele repete, porque o teu povo, a tua cidade é chamada pelo teu nome. E ele lamenta pela desolação do santuário. Ele diz agora, pois, Eloá, ouve, atende a minhas súplicas, atende a nossa oração. E ele continua intercedendo. E agora vem a resposta, queridos, porque o Eterno não resiste a um coração contrito. Ele envia o anjo Gabriel com a resposta. Estando eu, digo ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então, a visão que o anjo vem trazer para Daniel é a resposta à oração dele. O que iria acontecer com o seu povo, o que ia resultar do cativeiro e do retorno para a terra de Israel. E o verso 24 diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Bom, queridos, muitos entendem que isso aqui é apenas para Israel, a igreja está fora disso aqui. Muitos entendem em várias correntes teológicas que ou isso aqui já está tudo no passado ou está tudo no futuro, só que não é bem assim não. A profecia é contínua e nós vamos ver essa revelação dos tempos de Daniel no cativeiro babilônico até os últimos dias. Então observe, Atos 10:38 revela como o Messias haveria de ser ungido, como a profecia de Daniel iria se cumprir na íntegra. Diz como Yahweh ungiu a Yahushua de Nazaré, o Nazaret, com o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Yahweh era com ele. Então, vamos entender uma coisa. Daniel 9, verso 24 em diante, na profecia das 70 semanas, está relacionado com o Messias. É impossível jogar tudo isso apenas para os últimos dias. E o verso 25 diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Mashiach, o Messias ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, nós temos um ponto de partida, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, Jerusalém. A contagem para a desolação começaria na reconstrução dos muros de Jerusalém. E a data foi cumprida na íntegra, no reinado de Artaxerxes. Veja, Esdras 7:12, a própria Bíblia indica o início dessa profecia, das 70 semanas. Em Esdras 7:12 diz Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da Torá, ou a lei do Elohim do céu, Shalom perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Então, o decreto saiu a partir de Artaxerxes para se reedificar e reconstruir Jerusalém. Haviam sido dados outros decretos antes de Artaxerxes. Por exemplo, Xerxes havia decretado, Ciro também, mas foi no reinado de Artaxerxes que finalmente a profecia se cumpriu.
em Esdras 9:9, para restaurar suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Yahudá, em Yahushalai. Então, o muro sendo reedificado, a cidade sendo reconstruída, depois de ser desolada, né, pelos babilônicos, no ano 605 a.C. do Messias, e aí a data oficial em que esse povo retornou para Jerusalém e reconstruiu, começou a reconstrução dos muros da cidade, foi 457 antes do Messias. Então, esse é o ponto de partida para a profecia das 70 semanas. E isso está documentado no livro cronológico de Esdras. A data inicial para a contagem das 70 semanas é o outono do ano 457. E é muito interessante, porque sempre nas festas do outono que muitos acontecimentos extraordinários acontecem. Que é no mês de outubro, mais ou menos, aqui para nós. Daniel 9:26, depois das 62 semanas será morto o Machia e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Então, esse é um aspecto que poucos percebem na profecia, que o momento da morte do Salvador é indicado na profecia das 70 semanas. É na 69ª semana, então na última, ou melhor dizendo, na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, uma semana tem 7 dias, e a metade da semana é no quarto dia. Então você tem aí, em anos, essa profecia, nós teríamos aí 3 anos e meio, depois do Messias ser ungido ou batizado, então ele morreria. Como essa versão indica, seria cortado. Ele seria morto. Agora, queridos, o Messias seria morto e já não estaria. O Messias morreria depois das 69 semanas, na metade da semana, como nós indicamos. Isso nos leva ao ano 31 da nossa era, aproximadamente, no calendário comum, e indicaria, queridos, até o ano que o Messias morreria. As coisas do Eterno são perfeitas. Ele indicaria para o povo de Israel até o ano em que o Messias viria morrer. Não somente um ano, mas nas festas temos a indicação até do dia e da hora em que o Messias morreria. Seria no 14º dia de Aviv, primavera, na Páscoa, às 3 da tarde ele morreria, conforme era indicado no serviço diário do santuário. Daniel 9:26 diz que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário, o seu fim será num dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E aqui é onde muitos se enrolam, que ao contrário do que até eu já ensinei, costumava crer, né, que as 70 semanas se encerram aí no ano 70, na desolação de Jerusalém e tal, o povo do príncipe, os romanos. Tem muita coisa envolvida nos últimos tempos relacionada ao final das 70 semanas. Porque a profecia diz que até o fim, seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, e desolações são determinadas. Sim, queridos, o general romano que destruiu Jerusalém no ano 70 foi Tito. Porém, Flávio Josefo menciona que haviam palestinos como parte daquele exército, o povo do príncipe. E nós sabemos que os palestinos são os inimigos de Israel. Mas, na verdade, quem diz que o único inimigo do povo de Israel são o povo árabe, islâmico, está em parte correto. Quem diz que os romanos são inimigos do povo de Israel está em parte correto. São ambos. Todo um poder do Oriente e do Ocidente combinado para perseguir
e para destruir o povo de Israel. Então, esses dois poderes continuam até hoje representados no poder romano católico e continua também representado no poder islâmico. São os dois. É um sistema só que é inimigo do povo de Israel e que irá realizar esse juízo nos últimos tempos sobre Jerusalém. Até quando o Eterno permitir. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Alguns dizem, esse aí é o anticristo. Mentira, não é o anticristo. No contexto, nós sabemos que o Messias estaria nessa última semana até a metade dela, quando ele morreria. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, lógico. Com a morte dele, ele faz cessar os sacrifícios, o véu do templo foi rasgado, então ele cessou a oferta. Não é o anticristo que cessa os sacrifícios. Sobre a asa das abominações virá o assolador até a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esse assolador, queridos, nós podemos com certeza se referir ao anticristo. Aí sim, o povo do príncipe que há de vir. Desolação, destruição até o fim. O Messias seria morto na metade da semana e cessaria os sacrifícios, e assim ele o fez. Então, uma semana são 7 anos, nós estamos falando da última semana. E se nós fizermos uma contabilidade, fica aí faltando 3 anos e meio, porque 3 anos e meio iniciais o Messias cumpriu, ficaram restando 3 anos e meio. Só que a Escritura diz que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, o que acontece com esses últimos 3 anos e meio? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, a destruição que está determinada, ela não foi concluída no ano 70. A destruição que está determinada, ela vai vir ainda nos últimos tempos e vai ser muito em breve. E aí sim é onde o fim chegará, de fato, onde haverá o recomeço, onde haverá o reinado do Messias, onde ele intervirá pelo seu povo. Nós vamos ver nos capítulos seguintes, 10 e 11 e 12 de Daniel. Então, no ano 31 da nossa era, o Messias cessa o ritual sacrificial do santuário. Seus discípulos não mais se valem de sacrifício de animais. Então, queridos, desolação até o fim. Sua casa será desolada. O abominável da desolação se instalará. Isso até o fim. E Jerusalém foi destruída no ano 70 e desolada permaneceu até os dias de hoje. E o Messias profetizou que, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então nós temos aí um ponto de ligação entre o fim do mundo e a vinda do Messias. Aí diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Mateus 24, 15 a 20. Então a assolação vai durar até o fim. O primeiro cumprimento no cerco de Jerusalém no ano 67, depois no Messias, e 70 a destruição. Mas haverá uma destruição final em Jerusalém. Além dessa destruição no ano 70, haverá uma destruição que o profeta Zacarias menciona nos capítulos 12 e 13 de Zacarias. O segundo cumprimento, ou o cumprimento final, melhor dizendo, dessa assolação será no estabelecimento da nova ordem mundial. O alvo deles é Jerusalém. E o Messias profetizou que quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Queridos, nós temos dado esse alerta com a permissão do Criador.
Não sei até quando Ele permitirá que nós continuemos dando esse alerta, mas os sinais estão aí, sem necessidade nenhuma de falarmos. O cerco está se fechando, principalmente sobre Jerusalém. Muitos acham que agora vem prosperidade e paz. Não se engane. Essa é a armadilha final. Paz e segurança virá repentina destruição. Mas nós que estamos despertos, nos confiemos no Criador e no Messias, nosso Salvador. Continuemos a fazer o bem, queridos, a despeito do mal que muitas vezes nos fazem e como nos perseguem, mas não nos cansemos de fazer o bem. Aqui está, queridos, uma maneira de triunfar o bem sobre o mal. É ajudando o próximo. E essa família está precisando da sua ajuda. Eles estão com necessidades e o pai de família não tem como trabalhar. Está com problema de coração. Ajude-os. Está aí os dados da Caixa Econômica, na agência 1089, na conta 097744, dígito 6, operação 013. Tá? Vou deixar os dados aqui na descrição do vídeo. E que o Eterno abençoe muito a vida de cada um de vocês. Shalom. Que a paz esteja com todos.